E aí, galera, tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Sim. Foram bem aí no final de semana? Deu para descansar? Sim, senhor. Fui bem. Então vamos lá, que tenhamos uma semana bastante produtiva, né? Deixa eu colocar aqui a minha lista de chamadas, para vocês acompanharem comigo. Estão vendo aí na telinha, turma? Sim. Então vamos lá. Ana Luísa, Arthur, Caio, Presente. Camille, Presente. Catarina, Presente. Presente. Felipe, Presente. Gabriela, Taki, Kaique, Maria Eduarda, Presente. Poliana, Presente. Késia, Rafaela, Victória. Presente. Muito bem. Deixa eu voltar lá no lobby para eu colocar aqui a apostilinha de vocês, porque faltou corrigir aqueles exercícios a respeito de porcentagem e juros. Estão lembrados? Sim. Sim. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ampliar aqui a telinha. Eita, que tá dando uma travada aqui hoje. Hoje tá difícil aqui. Ampliando. Dá para ver a apostilinha, pessoal? Sim. Então tá as atividades, né? Vem na página 27. Associe a primeira linha à segunda. Então vamos lá, 12% de 750. Então você pega 750 e multiplica por 0,12. Você vai chegar então em 90. No 2, 16% de 500. Você faz 500 vezes 0,16 e você vai obter 80. Na terceira, 25% de 800. Pega 800 e multiplica por 0,25. Você vai obter 200. Na quarta, 3,5% de 1.200. Você vai pegar 1.200 e multiplicar por 0,35. Desculpa, por 0,035. Porque 3,5% é a mesma coisa que 3,5 dividido por 100. 3,5 dividido por 100 dá 0,035. Multiplicando por 1.200, você vai obter 42. E a última aqui, 80% de 80. Você pega e faz 80 vezes 0,8. E você vai obter 64. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Sim. No exercício 2, ele fala que em uma loja de roupas, o preço de uma calça teve aumento de 10%. Antes do aumento, ela custava 120. Qual vai ser o preço atual da calça? Então a gente tem que calcular, né, o preço atual, sabendo quanto que é 10% daquele valor original de 120. Então, quanto que é 10% de 120? Eu vou pegar 120 e vou multiplicar por 0,1. Eita, que minha caneta hoje... Essa caneta está terrível. Multiplico por 0,1. Isso corresponde, então, a 12. 12 reais. Então, o novo preço da calça vai ser 120 mais 12 reais, porque teve 10% de aumento. Então, esse preço novo dessa calça, 132 reais, com um aumento de 10%. Tranquilo, galera?
Sim. Sim. Agora vamos lá para o item B. No próximo mês, o dono da loja fará uma promoção em que todos os produtos terão 10% de desconto. Qual será o preço dessa calça? Então vamos lá. O preço da calça durante a promoção será igual a R$ 120? O que acontece? No próximo mês, né? No próximo mês, o que aconteceu foi que a calça já passou a custar 132, tá certo? E aí, com ela custando 132, você vai dar 10% de desconto em cima do preço dessa calça. Então, esse preço vai ser igual a 120? Vamos ver se com 10% de desconto, né, a nossa calça vai chegar em 120. O novo preço da calça é de 132, porque ele já tinha feito um aumento, né? Agora ele vai dar um desconto de 10%. 10% de 132, basta você multiplicar por 0,1 para saber quanto que é o valor que vai ser descontado. E isso vai dar, então, R$ 13,20. 13,2. Eu vou colocar mais um zero, que corresponde a 20 centavos. Então, o novo preço da calça será de 132, com desconto, né? E agora eu vou ter um desconto menos R$ 13,20. E aí, pessoal, fazendo, né, R$ 132 menos o desconto de 10%, R$ 13,20, vamos chegar em R$ 118,80. 118,80. E vejam, então, que 118,80 não vai ser o mesmo preço, né, de 120. Vai ser um pouco menos. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Sim. Vamos ver aqui, ó. Quando um preço sofre um acréscimo de 10% e em seguida um decréscimo de 10%, o valor final é igual ao inicial? Não, não é. Justifique sua resposta. Por que que não vai ser igual? Porque o desconto e o acréscimo, eles serão feitos em valores diferentes, né? Então, se você faz primeiro um acréscimo, você tem um novo valor. O desconto vai ser feito num valor diferente do original, do anterior, né? Então, os valores finais não serão iguais. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. No exercício 3, ele fala aqui, uma pesquisa feita em uma escola, 300 alunos responderam qual é o esporte favorito. Os resultados estão mostrados na tabela. Então, está aqui, voleibol, né, 120 alunos, futebol, 105, natação, a porcentagem é de 20%, e eu tenho aqui um total, né, de 300 alunos. Ele quer que complete a tabela com as informações. Então, vamos lá. A primeira informação que eu posso colocar aqui é que de 100%, eu tenho 300 alunos que correspondem a 100%. Então, 20% desses alunos correspondem a uma quantidade de 300 vezes 0,2, ou seja, 60 alunos. E depois disso eu posso descobrir quantos são o número de alunos de outros, né? Nessa parte de outros. Porque se todos os 100% são 300, o que está faltando aqui, somando 120 com 105 com 60, então para 300 faltam 15. Tá aí, 15 alunos. Agora eu vou para as porcentagens, né? Quanto que é a porcentagem dos que jogam voleibol de 120? Basta você dividir 120 por 300. Dividindo 120 por 300, você vai chegar em 0,4, que corresponde, então, a 40%. E os 105 alunos, qual a porcentagem? Basta você dividir 105, para futebol, né, pelo total de 300. E você terá, então, 0,35, que corresponde a 35%. Então, falta descobrir agora aqui qual é a porcentagem, né,
de outros. Essa porcentagem vai ser de 5%. Por quê? Se você dividir 15 por 300, você vai obter 0,05, ou seja, 5%. Ah, mas eu queria fazer a regra de 3 aqui, eu não queria esse lance de divisão, não. Ah, beleza, você pode fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Se você sabe que 300 são 100%, então vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Se 300 alunos correspondem a 100% deles, 100%, se você quiser descobrir qual é, né, a quantidade de alunos de 20%, você coloca aqui embaixo 20%, vai corresponder a quantos alunos? Vai corresponder a X, quantidade que você quer descobrir de alunos, né? X. Multiplica em cruz, né? Os extremos, então faz 100 vezes X, dá 100x, e você faz sendo igual a 300 vezes 20. 300 vezes 20. E aí você resolve aqui essa equaçãozinha, né? Passando 100 dividindo. Veja que 300 vezes 20. Nós vamos fazer aqui, então, 6.000. 300 vezes 20. E o 100 eu passei para o segundo membro, dividindo, porque ele está multiplicando o x, né? Então, dividido por 100. E aí, você corta um zero aqui, corta um zero aqui, mais um zero vai embora, com esse outro zero de baixo, 60 dividido por 1, portanto, 60%. Tudo bem, pessoal? Sim. Se você quiser fazer pela regra de 3, sempre dá para fazer pela regra de 3 também, para a porcentagem, porque os valores são diretamente proporcionais, né? Vamos lá, então. Complete a tabela, completamos. Qual a porcentagem de alunos que prefere futebol ou natação? Futebol ou natação? Então, eu tenho 105 com 60, né? E a porcentagem deles vai ser de quanto? De futebol, né? 35. E natação, 20. 35. Opa, desculpa. Voleibol ou natação. De voleibol, 40% preferem. E natação, 20%. Então, eu vou fazer 40% mais 20%, 60%. Qual a porcentagem de alunos que não preferem voleibol nem natação? Então, que não preferem voleibol nem natação são os que jogam futebol, 35%, e que praticam outros esportes, 5%. Então, eu tenho 35% mais 5%, 40%. Moleza, turma? Sim. Posso ir adiante? Pode. Vamos lá, no exercício 4. Em duas lojas, o preço de uma mesma calculadora está com desconto para pagamento à vista. Em uma das lojas, o desconto é de R$20 e na outra de 20%. Calcule o preço à vista da calculadora nas duas lojas. Em qual delas o preço à vista é menor? Então, vejam, na primeira, na loja A, ele vai vender por R$70, seria o preço dela, e para pagar à vista tem um desconto de 20. Portanto, ele vai pagar 70 menos 20, vai pagar R$50. Sim ou não? Tá certo? Aqui, Sim. ele vai pagar 50 pontos. E na segunda loja, o desconto é de 20% à vista. Então, nós temos que aplicar 20% em cima de 65. O que nós podemos fazer, então? Pegar o 65, você pode fazer aquela regra de 3, se você quiser também. 65, eu posso considerar como sendo o preço de 100%. É isso que ele pagaria, preço integral. Mas como vai ter um desconto de 20%, ele vai pagar 80% do preço original. Concordam ou não, pessoal? Sim ou Concordo. não? Então, quanto é que ele vai pagar? X.
Aí, se você resolver essa regra de 3, o que, que vai dar aqui, né? X vezes 100, vai sair 100x. Puta, que minha caneta hoje tá terrível aqui. Tá bichada. 100x, tá atirando. Vai ser igual a 80 vezes 65. Vezes 65. Aqui é 1 vezes, né? Aí nós fazemos o quê? 80 vezes 65. Nós chegamos aí em 5.200 e vou dividir por 100. 52. Portanto, aqui, nosso X, o preço que ele pagaria aqui seria de 52. Notem, pessoal, que para você tirar a porcentagem direto, nem precisaria aqui dessa regra de 3, né? Bastaria você pegar o preço à vista, de 65, e multiplicar por 0,2. Ou multiplicar direto por 0,8, que te daria já o preço com o desconto. Tudo bem, turma? Sim. Tudo. Então, nosso amigo aí vai levar a melhor vantagem na loja A. Paga 50 na loja A, porque na loja B ele pagaria R$ 52. Vamos lá para o 5. Dos 250 alunos de uma escola que participaram da primeira fase de uma Olimpíada de Matemática, 78% passaram para a segunda fase e 35 alunos passaram para a terceira fase. Quantos alunos dessa escola passaram para a segunda fase? Então, para saber quantos passaram para a segunda fase, eu tenho que pegar 78% de 250. O que eu faço, então? Multiplico 250 por 0,78. E eu vou ter os que passaram para a segunda fase. Então, se nós pegarmos aqui 250 e multiplicarmos por 0,78, nós temos 195 alunos que passaram para a segunda fase. Então, vou marcar aqui, 195 alunos. 78% daqueles 250. E 35 alunos passaram para a terceira fase. Vejam só. Ele pergunta aqui, quantos alunos passaram para a segunda fase? Já respondemos, 195. Dos alunos que participaram da primeira fase, qual o percentual dos que passaram para a terceira fase? Então, vejam, todos que participaram da primeira fase foram 250. Os que passaram para a segunda, 35. Eu posso montar uma regra de 3 também aqui, se você quiser. Você pode falar o seguinte, 250 alunos que participaram da primeira fase correspondem a 100%. E aí o que você faz aqui? Se 250 corresponde a 100%, os que passaram, 35, corresponde a qual porcentagem? X. Olha lá, X. Aí você multiplica em cruz, 250x vai ser igual a 35 vezes 100, e 35 vezes 100 vai dar 3.500, e depois você vai dividir 3.500 por 250 para isolar o seu x. 3.500 dividido por 250, você vai ter então 14, né? Ou seja, 14% dos alunos que passaram para a terceira fase, né? 14%. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos lá para o exercício 6. Em uma academia, os alunos podem optar por 4 tipos de planos. Plano mensal de 120, plano trimestral, 3 parcelas de 108. Ou plano semestral, 6 parcelas de 96. Ou plano anual, 12 parcelas de 84. Complete a tabela com os valores gastos de acordo com o plano escolhido. Então, esse é o gasto total deles, né? No plano mensal, ele vai ter, então,
No trimestre, ele vai pagar todo mês 120. Então, se ele paga 120 por mês, 3 meses no trimestre, 120 vezes 3. Ele vai pagar, então, 360, né, no trimestre. No semestre, tem que multiplicar 120 por 6. Então, 720. Ao ano, 12 meses, ele vai multiplicar 120 por 12, R$ 1.440. No plano trimestral, então ele paga no trimestre 324. No semestre, eu tenho 2 trimestres, 6 meses. Então são 2 trimestres. Ele vai multiplicar por 2, portanto 648. E ao ano, onde eu tenho 12 meses, esses 12 meses possuem então quantos trimestres? 4 trimestres. Então ele vai multiplicar 324 por 4, 1.296. O plano semestral, ele paga num semestre 576. Ao longo do ano, o ano tem 12 meses, portanto, 2 semestres, ele multiplica 576 por 2, 1.152. E o plano anual, ele paga de uma vez só, para o ano inteiro, R$ 1.008. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Podemos. Então, vamos lá. O que ele pede aqui no item B? Ana e Beatriz são amigas e se matriculam juntas nessa academia. Ana optou pelo plano mensal e Beatriz escolheu o plano anual. Quanto Beatriz gastará menos do que Ana em um período de 1 ano? Então, vejam, pessoal. Tem a Beatriz e a Ana, né? A Ana, plano mensal. No plano mensal, vai pagar 1.140. E a Beatriz, no plano anual, 1.008. Quanto que uma vai pagar a mais do que a outra? Eu faço 1.440 menos 1.008. Então, a nossa amiga que optou pelo plano mensal vai pagar R$ 432 a mais do que a que optou pelo plano anual. Qual vai ser o percentual de economia feita por Beatriz em comparação ao que Ana pagará? Então vamos calcular a porcentagem, né? Para calcular a porcentagem, vamos ver que a nossa amiga Beatriz, ela economizou, comparado com a Ana, R$ 432, que é a diferença, né, do que ela vai pagar a menos quando optou pelo plano anual. Então, isso vai representar uma economia de quanto? Comparando ao que Ana pagará. A Ana vai pagar um total de 1.440, não é isso? Vejam lá em cima. 1.440. E a economia que a Beatriz vai ter é de 432. Então, nós podemos afirmar o quê? Qual vai ser essa porcentagem de economia? Quando eu tinha 100%, o gasto de 100% do valor, 1.440. É isso aqui, 1.440. A economia, a porcentagem de economia, eu vou tirar daqui, ó. A economia foi de 432, então, qual será essa porcentagem de economia? Será um valor X, na minha regra de 3 aqui. X. Então, veja que nós multiplicamos em cruz, né? Aqui, 1.440 vezes X. Vai dar 1.440x. Vai ser igual a 100 vezes 432. 43.200. E aí basta você dividir 43.200 por 1.440 para descobrir qual é essa porcentagem. Então, 43.200 dividido por 1.440, nós vamos ter, então, 30% de economia que a nossa amiga que optou pelo plano anual vai ter em relação à opção pelo pagamento mensal. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Moleza até aqui?
Sim. Podemos ir adiante? Podemos. Podemos. Muito bem. No item C, Pedro e Bruno são alunos da academia. Pedro escolheu o plano trimestral e Bruno o plano semestral. Que porcentagem Pedro paga mais do que Bruno em um período de 6 meses? Então, Pedro escolheu o plano trimestral, serão 2 meses. Então, no plano trimestral, nos 2 meses que ele vai pagar, serão 648. E o nosso outro amigo optou pelo plano semestral, vai pagar 576. Qual que vai ser a diferença aqui? A diferença, eu vou subtrair, né? 648 de 576. Então, 648 menos 576, R$72. Então, são 72 contos de economia. Qual que é a porcentagem, então, desse valor de 72? Bom, se nós pensarmos nesse valor de 648 como 100%, então, se 100% corresponde aos R$648, R$72, que é a economia, corresponderá a qual porcentagem? X. Mesmo esquema, né? Então, eu faço aqui a regra de 3, 648 vezes x, 648x, vai ser igual a 100 vezes 72, 7.200. E para achar o valor de x, do desconto, porcentagem, né? Basta dividir 7.200 por 648. Então, 7.200 dividido por 648, vamos chegar aqui em 11,1%. Na verdade, vai dar aqui uma dízima periódica, né? Então, vou colocar aqui 11,1 com esse tracinho, por cento. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Podemos. Então, vamos lá para o exercício 7. Fala aqui, Giovanni emprestou R$2.400 de um amigo. Combinaram que Giovanni pagaria juros simples de 1% ao mês e que o pagamento seria feito depois de 3 meses. Então, vamos lá. Qual será o total de juros que Giovanni pagará ao seu amigo? Então, vamos lembrar do seguinte. Eu tenho aqui o empréstimo, né? O valor que ele tem de 2.400, é o nosso C. Deixa eu colocar a canetinha aqui para melhorar. Então, está aqui, né? O capital emprestado, 2.400, é o C. A taxa de juros I é de 1%. Eu tenho que escrever na forma decimal, 1 dividido por 100, ou seja, 0,01. E o tempo do empréstimo é de 3 meses. Qual será, então, né, o valor desses juros? Os juros vão ser dados pelo capital, o J, né, que são os juros, será o capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então, o capital é 2.400, a taxa de juros é 0,01 e o tempo, 3 meses. 2.400 vezes 0,01 vezes 3 vai dar um juros de R$72. Tá aí. Serão os juros que ele vai pagar. Qual será o montante que Giovanni pagará após 3 meses? O montante, então, vai ser o quê, pessoal? O capital que ele tinha inicial, mais o aluguel desse dinheiro, que são os juros, né? Durante os 3 meses, R$72. Portanto, ele vai ter que pagar R$2.472. No item C, o total de juros corresponde a que porcentagem do valor emprestado? Então, vamos lembrar, são juros simples, né? Se eu tenho 1% ao mês, o total de juros em 3 meses vai ser de 3%. Então, esses R$72 correspondem
a 3% daquele valor inicial de 2.400. Tranquilo, galera? Sim. Tranquilo. Dúvidas aqui? Não. Não. Podemos ir adiante? Podemos. Professor, espera um pouquinho, por favor. Ok, sem problema. Pode ir, professor. Muito bem. Aqui no Peraí, exercício... professor. Ah, tá. Pode ir. Agora vamos aqui para o exercício 8, aí da página 29. Em um clube, as escolinhas de futebol e de basquete têm exatamente 4 atletas em comum. Então, esses 4 atletas em comum, eles correspondem a 10% dos atletas da escolinha de futebol e 25% dos atletas da escolinha de basquete. Quantos atletas participam de apenas uma dessas escolinhas? Então, primeiro nós temos que, né, saber qual é o total de atletas, né, das duas escolinhas, para depois poder saber quantos que só participam de uma atividade. Ele fala aqui que eu tenho 10% na escolinha de futebol. E esses 10% são 4 atletas. Se 4 atletas são 10%, 100% serão 40 atletas. Então eu já sei que na escolinha de futebol participam 40, porque 10% deles participam, né, 4 deles das duas escolas. E na de futebol, falou que são 25%. 25%, esses 4 atletas, seria um quarto. Então, 100%, eu teria que multiplicar por 4 essa quantidade. Então, serão 16 atletas da escolinha de basquete. Vou somar, então, 16. 4 atletas dos 40 da escolinha de futebol e 4 atletas dos 16 da escolinha, né, de basquete, 40 do de basquete e 16 do de futebol, participam dos dois esportes. Então, eu tenho aqui uma quantidade, né, total de alunos, 40 com 16, 56 atletas. Aqui uma coisa, é isso mesmo? Isso, então, são 4 atletas em comum, 10% dos atletas de futebol, tá, e 25% são da escolinha de basquete. E aí o total é 56. Quantos atletas participam apenas de uma dessas escolinhas? Então, eu vou ter que tirar, né, dos 56, eu vou precisar tirar aqui 8 alunos, porque 4 participam das duas em uma escolinha e 4 da outra. Então, 4 que participam de uma, 4 que participam da outra escolinha. Aqueles que vão, então, participar somente de um esporte, tem que tirar esses 4 de cada uma das escolas. Então, vou ter que tirar, subtrair 8. Portanto, 48 alunos. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Podemos ir adiante?
Sim. Então, vamos lá. Organize as ideias, né? Então, para organizar as ideias aqui, vamos aqui completar as frases, né? Na primeira aqui, a razão entre dois números A e B, em que B é diferente de zero, é o quociente, né? A divisão entre A e B. Essa é a nossa razão. Aqui eu tenho outra escala, é a razão de comprimento representada e a correspondente medida, né, real, expressas em uma mesma unidade. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la é chamada de velocidade média. A razão entre a massa e o volume de um corpo denomina-se densidade. A razão entre o número de habitantes e a área de uma região denomina-se densidade demográfica. Tudo bem, galera? Sim. Posso avançar aqui? Pode. Vamos lá para as outras afirmações. A razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para ocorrer essa variação denomina-se aceleração. Variação da velocidade com a variação do tempo, né? Uma igualdade entre duas razões chama-se proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se você tiver uma proporção do tipo A sobre B igual a C sobre D, você tem que A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, é aquela regrinha que nós aprendemos de multiplicar os extremos, né? Você multiplica A vezes D, que vai ser igual a B vezes C. É uma relação diretamente proporcional nesse caso, né? Duas grandezas que variam na mesma razão e grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas que variam na razão inversa uma da outra são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Então, uma das razões você vai inverter para aplicar aquela técnica da multiplicação em cruz, né, de multiplicar os extremos. Uma das razões tem que ser invertida. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim. Aqui eu tenho uma hora do estudo. Essa hora do estudo vocês já vão providenciar com uma liçãozinha aí de casa. Então, aqui, hora do estudo, até a página 32. E aí nós entramos aqui num assunto novo, não tão novo assim, né? O capítulo 11, que diz respeito aí a volumes. Então, o que significa isso, né? Vamos ver aqui a nossa chamada. Então, tem uma moça aqui lá no aeroporto, ela está com a sua malinha, está observando aqui lá na janelinha o pátio lá de manobras lá dos aviões para fazer o seu embarque. Em 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, com novas regras para o transporte aéreo de passageiros. Uma delas se refere à bagagem de mão, aquela que pode ser levada junto com o passageiro. De acordo com as novas regras, cada passageiro poderá levar até 10 quilos de bagagem de mão sem custos adicionais. Porém, cada companhia aérea pode definir a quantidade de volumes e as dimensões permitidas. Imagine que uma companhia aérea tenha estabelecido a seguinte regra: a soma das três dimensões da bagagem, comprimento, largura e altura, deve ser no máximo de 115 centímetros. Muito bem. Uma empresa lá determinou que a soma das dimensões dessa bagagem só pode ter esse valor, no máximo, né? Aí pergunta-se aqui, ó, uma mala com dimensões de 50 centímetros por 36 e por 23 pode ser transportada com bagagem de mão? Vamos fazer a conta, né? Vamos fazer 50 vezes 36 vezes 23. Então, 50 centímetros vezes 36 centímetros vezes 23 centímetros, vamos chegar em
41.400. Veja, 41.400 seria na multiplicação, né? Mas ele está colocando a condição de soma. Então, vou somar, na verdade, não vou multiplicar. Então, vou somar 50 com 36 com 23. E vou chegar aqui em 104 centímetros. Ah, então 104 está liberado, né? Não vai ter problema, pode ir de bagagem de mão, porque a soma das três dimensões falou que é no máximo 105. Se obteve aqui 115, né? Se obtivermos 105, então é liberado essa bagagem para essa companhia. Segunda pergunta, considere uma mala cujas dimensões são de 50 por 40 por 20. Qual a capacidade aproximada dessa mala em litros? Agora, então, nós vamos ter que trabalhar com volume. E para nós calcularmos o volume, nós utilizamos, né, o produto das três dimensões. O volume vai ser igual ao valor do comprimento, então vou colocar aqui 50, vezes a largura, 40, vezes a altura, ou vice-versa, né, vezes 20. Então, o volume dessa mala é o produto, a multiplicação das três dimensões dela. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, fazemos aqui 50 vezes 40 vezes 20 e obtemos aqui 40.000 centímetros cúbicos. 40.000. E vamos lembrar, né, pessoal, com relação à conversão de unidades. 40.000 centímetros cúbicos de volume representará quantos litros? Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos. E eu faço uma regra de 3 para saber quanto que é em litros, né? 40.000. 40.000 centímetros cúbicos corresponderá um volume em litros a X. E fazendo a minha regra de 3, eu faço 40.000 vezes 1, que vai ser igual a 1.000 vezes X. 1.000x vai ser igual a 40.000, divido 40.000 por 1.000, e eu vou obter, então, 40 litros. A malinha da nossa amiguinha, então, tem uma capacidade aí de 40 litros. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo aqui? Sim. Sim. Então é isso que nós vamos estudar, né? Volumes, né? Como é que nós trabalhamos aí com os volumes? Então, os objetivos estão aí colocados, né? Vamos ter que entender, né, como é que nós podemos calcular volumes de diversos, né, formatos aí, com relação a figuras como prismas, né? Calcular o volume desses prismas e resolver, né, problemas que envolvem aí volumes. Então, na sequência, vai mostrar aqui para nós, né, como é que nós fazemos, então, para entender quais são as dimensões e como que nós aplicamos para cálculos de volumes de diversos tipos de figuras. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque esse assunto vai se estender mais do que o tempo que eu tenho, e vou pedir para vocês fazerem aqueles exercícios da hora do estudo. Na próxima aula a gente retoma esse assunto aí dos volumes. Tranquilo, galera? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem, então. Galerinha, um descanso para vocês tomarem uma aguinha aí para a próxima aula. Um abração a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, galera. Um abração.